Shalom, amigos, e bem-vindos ao canal. Espero que todos vocês estejam bem. Venho, nessa ocasião, compartilhar com vocês algo sobre a nossa Sagrada Torá, uma mitzvah muito importante. Estamos no mês de Elul e comumente dizemos Hamelech Bassadeh, o rei está no campo. O campo é Malchut, este mundo. Então Hashem está de uma forma mais potencializada nesse momento, nesse mês, porque é o mês de Virgem, na constelação de Virgem, no zodíaco. Depois que passamos por meses muito difíceis, como Tammuz e Ave, agora o mundo começa a entrar num estado de pureza espiritual chamado Betulá, Virgem. E esse mês, ele é um mês que precede ao mês de Tishrei, que é o mês onde tem Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot e culminando com Simchat Torah, que é a festa da Torá. Eu quero falar hoje sobre o shofar. Shofar tem origem na Akedat Yitzhak, o sacrifício de Yitzhak. Quando Abraham queria fazer o sacrifício de seu filho, o Eterno disse: não me agrada esse sacrifício de seres humanos. Isso foi só um teste, uma prova para saber se sua emuná, se sua fé realmente está firme em mim. E eu vejo, Abraham, que você passou por esse teste, você é um homem de grande emuná. Grande é sua fé em mim e grande é a minha fé em ti. E então Hashem providenciou um carneiro, e com esse carneiro foi feito um sacrifício. E aquele chifre foi usado para ser tocado, o shofar. O shofar, ele é um instrumento musical. Eu não sei tocar nenhum instrumento musical. Violão, guitarra, mas esse instrumento é o instrumento mais elevado, mais que o piano, mais que o violino, violoncelo, guitarra. Esse é o instrumento mais poderoso que existe, o mais glorioso, porque essa mitzvah, ela é a mitzvah que está relacionada a Sefirah de Binah. Binah quer dizer mãe. Binah Ilaá, a mãe superior, o entendimento mais elevado. Essa forma curvada, a Alahá diz que é a melhor forma para o shofar. O shofar reto, ele é usado, mas a Alahá dá preferência para o shofar curvado. Por que, então, a Alahá fala isso sobre um shofar curvado? Porque o shofar curvado representa a anavá, a humildade. O shofar, o som que sai, seja a tequiá, que é um som mais comprido, seja a shevarim, que são 3 toques quebrados, sendo que o tempo para se fazer uma tequiá, então esse tempo é quebrado em 3 sons. O tempo que se leva para fazer uma tequiá, que é aquele som mais prolongado, se quebra em 3 sons, isso é chamado shevarim. E a teruá são 9 a 10, de 9 ou mais toques quebrados e curtos, como um lamento, um choro. Esses são os sons de Zeampim. O que é Zeampim? Zeampim são 6 sefirot, que é Chesed, bondade, Gevurah, severidade, Tiferet, beleza, Netzach, vitória, Hod, esplendor,
Yesod, que é o fundamento. Essas 6 sefirotes é chamada o rei. E abaixo destas sefirote está Malchut, a rainha, que é chamada de Shabbat, que é chamado o grande mar, e outras tantas conotações cabalísticas. Ela é o vaso, por ser a sefirá mais distante de Keter, que é a primeira sefirá. Então, Zeanpin é um emissor, assim como a voz do shofar, o som, querendo dizer o som, a voz, querendo dizer o som, é chamado Zeanpin. E o shofar mesmo está relacionado a sefirá de Biná, porque as 6 sefirotes de Hesed até Yesod, que é chamada Zeanpin, elas procedem da sefirá mais acima, que é Biná, a mãe. A mãe dá origem ao filho. O filho é chamado Zeanpin. Então, esses sons se dividem em uma tequiá, segundo o Arizal, um som mais comprido, e esse som da tequiá é dividido em 3. Naquele tempo que se leva para fazer uma tequiá, se divide em 3 sons, em lamentos, como os lamentos, como um choro. E esse é chamado Shevarim. E 9 ou mais sons curtos é chamado de teruá. Então, esses 3 toques, eles representam o Zeanpin. E Zeanpin, no Zohar diz, é Moshe Rabbeinu. Por que então esse shofar alahá fala que o shofar curvado representando a anavá, a humildade? Porque Moshe foi um homem muito humilde. E Moshe quantas vezes não se curvou para pedir por Bnei Israel, para que Hashem tivesse misericórdia. Os toques do shofar, eles têm uma representação. O toque comprido, a tequiá, representa a Hesed. O Arizal depois diz que é o Keter de Zeanpin, a coroa de Zeanpin. O toque comprido. Então, os 3 toques de Shevarim, eles representam as gevurotes que vão sendo quebradas em 3. Por que quebradas? Para que seja adocicada posteriormente por uma tequiá final. Porque uma tequiá inicia e uma tequiá termina como braços que abraçam com bondade. E então, nos 9 toques da teruá, eles representam uma fragmentação ainda menor desses dinim, desses decretos severos. Então, os shevarim, aqueles 3 toques, que é logo após a primeira tequiá, eles quebram em 3. Aquele toque que levaria um tempo de uma tequiá, eles quebram nesse tempo de levar o tempo de fazer uma tequiá em 3, vai quebrando os dinim. E mais à frente, a teruá quebra ainda em pedaços ainda menores, em 9 ou mais pedaços, aquele som. E culminar para fechar com uma tequiá final, que é Hesed novamente. Começa com Hesed e termina com Hesed. Então, abraçar o mundo, trazendo um adoçamento, dulcificação das Gevurot para o mundo, para o cosmo inteiro. Então, o shofar é curvado, a gente entende que Malchut precisa ser adoçada. Por isso, Malchut é chamada de Amsuf. O que é Amsuf? Em português quer dizer mar de juncos. O junco, quando bate a tempestade, quando o mar fica tenebroso, o que acontece? O vento sopra muito, mas o junco ele é flexível, ele se curva, mas ele não quebra. Já o cedro, árvores muito grandes, elas, quando o vento bate, elas quebram.
porque ela não tem aquela flexibilidade que tem o junco. Isso representa a humildade. Então, em Malchut, quem permanece diante de Hashem e agrada o Ribono Shel Olam é o homem de Anavá, o homem humilde. Ele é maleável, ele fica contrito, ele fica, quando ele comete alguma coisa que ele vê que saiu dos caminhos do bendito, ele se comove e ele procura fazer techuvá. Então, o shofar, ele é um instrumento musical muito poderoso, e agora nesse mês de Elul, nós já começamos a tocar, após Shacharit, fazer as rezas, nós já tocamos o shofar. Os cabalistas começam a tocar após a meia-noite. As pessoas que não são cabalistas tocam após a Shacharit, depois que termina a Shacharit. As pessoas muito elevadas, grandes cabalistas, já tocam após a meia-noite. Então, a mitzvah do shofar, ela é uma grande mitzvah. Ouvir o toque do shofar também é uma mitzvah. Tocá-lo é também uma mitzvah. É claro, existe uma berachá antes de se tocar o shofar. Eu vou deixar aqui, nesse vídeo, a berachá do shofar. Essa berachá é tocada em Rosh Hashanah e também ela é tocada toda vez que a pessoa vai cumprir a mitzvah. Porque sempre que a gente vai cumprir uma mitzvah, nós temos que fazer uma berachá anterior e uma berachá posterior ao cumprimento dessa mitzvah. Então vamos tocar a série com o tequiá inicial, Shevarim, os 3 toques, que são as quebras das grevurotes, e quebrando em pedaços ainda menores com a teruá, e finalizando com uma tequiá final, que é uma chesed, para abraçar o cosmo inteiro com a dulcificação de chesed, de bondade.